paz, queridos, nós estamos de volta na lição de número 11 com o nosso personagem Elias, cujo nome significa Jeová é Deus. A gente já viu tantos personagens ao longo desse trimestre e chegamos em Elias. Eu me sinto privilegiado de poder participar com vocês desse programa tão abençoado que é a nossa escola dominical. Elias, ele tem uma singularidade dele que precisa ser mencionada, é uma certa aproximação que há entre o ministério desse profeta e o ministério de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, há essa aproximação. Quando Jesus inicia o seu ministério, havia uma profecia, inclusive, que dizia que antes da vinda ou da manifestação de Jesus, viria Elias. E essa profecia é associada depois com João Batista. João Batista não era o Elias no sentido da pessoa física, real e concreta, mas ele vem nessa mesma autoridade, ele vem, inclusive, até algumas aparências físicas, João Batista faz questão de imitar da parte de Elias, como Elias se vestia e a simplicidade com que ele o fez. Então, isso é bom a gente saber para que a gente veja a importância desse profeta. Ele aparece e ele surge, o ministério dele está iniciado e vem assim, sem muita introdução. Ele surge já profetizando. A palavra de Deus vai dizer que essa era a época, já era uma monarquia estabelecida, Israel. E nesse momento aqui, Israel o povo dividia-se em dois povos, ou em dois reinos. Havia o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e nós temos também o reino do norte, cuja capital ficava em Samaria. Então a gente tem aqui nesse momento histórico, o povo de Israel já havia passado por uma cisão e estava dividido em duas partes. Elias, ele tem o seu ministério voltado para o povo do norte, voltado para a tribo do norte. E ele aparece no relato bíblico sem praticamente nenhum tipo de apresentação formal. O que a gente sabe, ou o pouco que o texto bíblico sagrado diz, é que ele era tisbita. Isso significa que ele era de uma região muito obscura, chamado Tisbé, o que já é também uma lição para nós, mostrando que Deus não está atrás de figurões, Deus usa aqueles que se disponibilizam. Aliás, a gente vai aprender na Bíblia que Deus faz a sua obra por meio de gente simples e pequena. Aos Coríntios, Paulo vai dizer isso, olha, não são muitos nobres que são chamados. Deus tem chamado gente simples, gente que não é para confundir aquelas que são. É o caso de Elias, ele aparece nas Escrituras já profetizando contra o rei Acabe, que era um rei perverso, um rei que vivia distante da presença de Deus, considerado, o reino do norte é um reino que teve vários, ao longo da história, ele foi governado por vários reis. Dos 19 reis da tribo do norte, nenhum deles fez a vontade de Deus. O reino do sul teve 20 reis ao longo da sua história, até que depois foi invadido por Nabucodonosor e Israel foi para o cativeiro. Esses 20 reis do sul, eles se alternavam, havia reis que andavam com Deus, havia reis que se afastavam de Deus, e havia isso. Mas dos 19 do Reino do Norte, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles se afastaram de Deus. E Acabe é considerado o pior rei de Israel. E como se fosse pouco, a Bíblia vai dizer que ele se casa com uma perversa mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Ele importa a sua esposa de um povo idólatra
e eles introduzem com muita intensidade o culto a Baal em Israel. Não que não houvesse já uma certa veneração a Baal, mas isso é intensificado durante o reinado de Acabe, que inclusive ele vai construir um templo para Baal, um templo rival a Baal. A Bíblia mostra que ele faz isso em 1 de Reis, capítulo 17, verso 32. Ele constrói isso. E esse homem casa com essa mulher perversa, idólatra, essa mulher que é dominadora, inclusive, e Acabe vira um boneco nas mãos de Jezabel. Jezabel o domina e o manipula conforme ela desejava. E é nesse contexto que Elias surge, confrontando essa religiosidade distorcida, essa religiosidade que havia se afastado de Deus. Vejam que momento complicado Deus levanta profeta. Há uma outra singularidade em Elias, é a questão da sua profecia. Ele chega e ele diz para o rei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá chuva e nem mesmo orvalho, senão de acordo com a minha palavra durante os próximos anos. Olha que autoridade tem esse homem de Deus. E essa singularidade dele de dizer isso, senão segundo a minha palavra, mostra a sintonia desse profeta com Deus. E essa era, na verdade, uma expressão de um juízo de Deus. Curioso é que Baal, essa divindade pagã, era considerado o deus da fecundidade, era considerado o deus da chuva, era considerado o deus da agricultura. Então é mais ou menos assim, Elias chega cheio de Deus e diz, olha, durante os próximos anos, devido ao pecado do rei e do povo, não vai chover. E eu quero saber o que Baal pode fazer. Vamos ver o que ele poderá fazer. No tempo de Ezequiel, outro grande profeta bíblico, Deus diz isso para ele. Ezequiel, você vai lá e você vai profetizar. E o povo, se ouvir ou deixar de ouvir, mas um dia eles vão saber que esteve entre eles um profeta. E Elias teve esse ministério e nós vamos daqui a pouco prosseguir, ver um pouco sobre os milagres que Deus usou esse homem. Para esse momento houve uma necessidade de uma intervenção singular de Deus, para ficar provado que Deus era na vida desse homem e para evitar uma apostasia geral do povo. Espero você aqui, a gente vai prosseguir daqui a pouco com os feitos de Elias e os seus ensinamentos para a nossa vida, para a gente aplicar. Daqui a pouco, voltamos. Deus te abençoe.